Bora! Vamos seguir então na nossa Lei 8.112 e a gente passa a ver agora aquilo que eu denomino como terceiro bloco. É o bloco que vai a partir do artigo 81 até o 115. É um bloco que eu classifiquei ali intermediário no que tange à importância, mas que a gente tem que conhecer, porque existem algumas pinçadas aqui especiais para efeitos de prova. Tudo bem? Então, naquela nossa linha, já vamos direto para a tela. Então, a gente passa a ver a partir de agora as licenças, sobretudo as licenças e afastamentos nesse próximo bloco, iniciando com as disposições gerais, apenas para indicar quais são essas licenças, e aí dizendo que conceder-se-á ao servidor licença, e aí traz um rol. O que eu fiz? Eu organizei da seguinte maneira para vocês. Então preste atenção, olha só, veja isso. Eu coloquei para vocês aqui nesse quadro, essa organização das licenças para que fique mais fácil para você decorar, tá? Para você decorar. O que eu quero com essa tabela? Eu quero que você, ao lado da leitura do artigo, saiba quais são os pontos cruciais. E já te adianto que para cada uma dessas licenças é importante que você priorize decorar, sobretudo, a duração, se é remunerado e se durante o estágio probatório você pode usufruir essa licença. Essas são as perguntas mais frequentes. Então, saber qual é o prazo de duração da licença, se durante a licença eu vou continuar recebendo normalmente ou não, e se ainda em estágio probatório, se eu já posso gozar dessa licença. Tudo bem? Esses são os pontos cruciais. Ah, professor, então quer dizer que essa quarta coluna, se o estágio probatório será suspenso ou não, isso não cai? Em regra, não. É muito raro isso acontecer. Pode, está dentro da lei, pode cair, mas não é comum. Assim como saber se o período de licença conta como se você estivesse trabalhando, ou seja, conta como efetivo exercício. Também não é algo comum, E também a última coluna, a sexta coluna, que fala sobre contar apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Por quê? Ele poderia te perguntar, olha, essa licença não considera como um efetivo exercício. É como se você não estivesse trabalhando. Mas será que pelo menos para a aposentadoria vai computar? Então tem também essa outra análise que eu fiz aqui, mas que, volto a dizer, os pontos realmente de atenção são esses destacados em amarelo, as 3 primeiras colunas. Tudo bem? Ah, então quer dizer que eu não vou nem ler os artigos? Não, uma leitura inicial você vai fazer, mas não é algo que você vai ficar o tempo inteiro só lendo a letra seca. O que eu mais quero é que você bata o olho organizando aí o seu estudo. Tudo bem? Então vamos começar, ó. Doença em pessoa da família. Primeira observação, não está tratando a doença que o servidor pode, de repente, ser acometido. Não é a licença, voltando aqui comigo, não é a licença para tratamento da própria saúde. Não. Essa licença para tratamento da própria saúde é vista em outro momento, lá na parte previdenciária, lá nos últimos artigos da Lei 8.112. Tá? Então não confundir, aqui em alguém que está na família doente e que a sua ajuda seja imprescindível. Tanto é que não se admite para qualquer pessoa na família. Vamos para a tela, olha o que diz o artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Então, voltando aqui comigo, perceba que família aqui um conceito um tanto quanto restrito. Não é uma família aí para quem que tem família italiana, família muito grande, que de repente fala, tenho lá minha avó, cuidado com isso. Tenho lá, de repente, o meu tio, cuidado com isso, tá? Para que você, então, restrinja mais esse conceito de família. Tudo bem? O que nós temos de interessante? Voltando para a tela. O prazo de duração. Por quê? Note que eu estou colocando aqui primeiro e segundo períodos, porque a lei traz para a gente separado assim, porque ela coloca os 60 primeiros dias remunerados
E os outros 90 dias que você ainda pode tirar, ó, sem remuneração. Então, tomar esse cuidado em saber fazer essa separação, porque você tem direito a essa licença a cada 12 meses esse período. Então, imagine que hoje inicia a licença. Por quê? Porque meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe estão precisando da minha ajuda, eu sou imprescindível para eles nesse momento, e aí começo hoje a licença. Fico quantos dias? 5 dias. Volto a trabalhar normalmente. Passados ali um mês, eu de repente preciso ficar mais 10 dias. Passados de repente mais 15 dias, eu preciso ficar mais 20 dias. E isso eu vou computando. Naquela primeiro dia que eu tirei, abriu um prazo de 12 meses de contagem. 12 meses. Em 12 meses, o máximo que eu vou poder tirar serão 150 dias, sendo os 60 primeiros remunerados e os outros sem remuneração. Não são sequenciais. Poderia eventualmente ser, mas não há essa obrigatoriedade. Podem ser 2, depois mais 4, depois mais 1, depois mais 8. Isso pode sem problema algum. Sendo que, completados 60 dias, ainda pode tirar, só que agora sem remuneração. Tudo bem? Beleza? Licença essa, volta para a tela, que você pode tirar inclusive durante o estágio probatório. Ó, pode tirar durante o estágio probatório, tá? E isso é importante sim para efeito de prova. Ah, professor, eu estou vendo já aí que o estágio probatório vai ficar suspenso. Sim, mas não me preocuparia tanto com essa informação. Vi também, professor, que vai contar como efetivo exercício só os 30 primeiros dias remunerados. E depois disso, os outros 30 remunerados vão ser computados para aposentadoria. Exato, não me preocuparia com essas informações. Tudo bem? Beleza? Então tá. Com isso, segue o jogo. A próxima licença, afastamento do cônjuge. Então é uma licença para afastamento do cônjuge, que você então aí vai acompanhá-lo e olha só isso, o prazo é indeterminado. O prazo é indeterminado, não tem limite de prazo. Por quê? Porque você também ficará sem remuneração. Salvo o parágrafo 2º. Ah, olha para mim aqui, por favor, olha para mim. Nós vamos ver o parágrafo 2º para justamente entender por que dessa diferenciação. Vamos para a tela então, ó. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional. Ó, ele foi deslocado para outro ponto do território nacional. Para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. E a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. O que é isso? Isso aqui é por uma questão de preservação da unidade familiar. Imagine que você e sua esposa moram em São Paulo, moram no Rio de Janeiro, moram no Rio Grande do Sul, vocês moram numa cidade e que de repente seu companheiro, sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, companheiro, simplesmente, ó, tem que se deslocar para outro ponto do território nacional. Preste atenção, preste atenção. Ele tem que se deslocar porque o local em que ele trabalha o mandou para outro ponto do território nacional. Preste atenção. Não há necessidade do seu cônjuge ou companheiro ser servidor. Não há necessidade do seu cônjuge ou companheiro ser servidor. Não confunda, coloque aí do lado, diferente da remoção. Lá na remoção é para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor. Coloque aí, ver artigo 36. Ver artigo 36. Tudo bem? Então aqui é diferente da remoção. Aqui é uma licença sem remuneração para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional. Ok? Sim, ele, cônjuge ou companheiro, pode ter ido para lá, sendo que ele trabalha numa empresa privada, ele trabalha numa empresa privada aqui e é mandado para outra cidade na mesma empresa privada. Nesse caso, houve um deslocamento. Você tem o direito de acompanhá-lo. Certo? Ah, professor, mas se ele também for servidor? Ok. Se ele também for servidor, vai abrir uma porta para você. Vamos para a tela. Olha o que diz para a gente o parágrafo 2º. No deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público,
Note que ele está tratando isso no parágrafo 2º, é porque no artigo 84 caput não precisa ser servidor. Então, acompanhar o cônjuge ou companheiro, esse cônjuge ou companheiro não precisa ser servidor. Não precisa ser servidor. Tá bom? E você vai ter o direito de acompanhar. Agora, olha só. Também seja servidor público civil? Ah, então é o parágrafo 2º. Seja ele civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, estados, DF dos municípios. Olha que interessante. Poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Não entendi. Isso é o que a gente chama, olha só, de lotação provisória, ocupação provisória, exercício provisório. Você, lotado aqui em um órgão, vamos supor, lotado aqui no Distrito Federal, você foi lotado num órgão aqui do DF federal, mas é aqui a sede dele no DF. Seu esposo, sua esposa é de uma empresa privada e é mandada para outro ponto do território nacional. Você tem o direito de acompanhar. Tem o direito de acompanhar. Se for o mesmo quadro, é melhor pedir remoção, porque aí você já vai com remoção. Ótimo. Se o local onde seu esposo está indo tem quadro do seu órgão, ótimo, você já consegue. Polícia Federal, Receita Federal, INSS, você já consegue. Olha que maravilha. Agora, se não tem, de repente o quadro é só aqui no DF ou nos locais em que existe, não tem naquela cidade. É, por exemplo, no Banco Central e, de repente, lá onde vocês estão indo não tem uma unidade do Banco Central. Ok, o que você vai ter que pedir nesse caso? Você vai pedir uma licença para acompanhamento. Essa licença para acompanhamento, como ele também é servidor, você pode chegar lá nessa nova cidade e em um órgão federal, não é o seu mais, é um órgão federal qualquer. Você vai encontrar um órgão que tem algum cargo com atividade compatível e fala, olha, eu sou do órgão X federal, meu esposo veio para cá, minha esposa veio para cá e eu preciso aqui conseguir uma ocupação provisória. Será que vocês me aceitam? Eles aceitando, olha que beleza, você vai exercer sua função, sua atribuição, você vai estar lotado, desempenhando suas atividades e recebendo normalmente. Essa é a grande vantagem, porque aqui você passa a receber normalmente. E se você passa a receber normalmente, você está contando o tempo de efetivo exercício, você está recebendo sua remuneração para direito de férias, 13º, tudo normal. É uma lotação provisória, isso pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não tem prazo. Seu esposo voltou, aí sim você voltaria também. Tudo bem? Beleza? Sim. Então só tomar cuidado com essa situação da licença para acompanhar. Agora, para acompanhar cônjuge ou companheiro que também foi deslocado. Cuidado com a situação em que vai haver posse originária na nova cidade. Por exemplo, seu esposo está aqui com você é concursado, ele não, ou até ele é, mas ele passa para um novo concurso público e ele vai assumir esse novo cargo em uma outra cidade. Não é caso de deslocamento. Aí não é caso de deslocamento. Tudo bem? Aí não entra nessa situação que a gente teria aqui para a licença para acompanhamento. Tudo bem? Beleza? Então tá. Então só tomar esse cuidado. É uma licença um tanto quanto importante para efeito de prova. Vez ou outra você vai se deparar com ela, então é bom colocar um asteriscozinho aí. Vamos voltar para a tela. Então já vimos doença em pessoa com a família, vimos afastamento do cônjuge ou companheiro. Agora para serviço militar. Essa talvez seja mais tranquila, porque a duração é a que a legislação militar prevê. A gente não sabe. Não vamos ficar preocupados com isso. E ele vai poder optar pela remuneração. Ok? Essa aí, informação que a gente tem. Pode durante o estágio preparatório? Pode. Anterior também podia. Daqui a pouco a gente vai ver e vamos marcar quais é que não podem. E a gente já pode partir direto para a licença para atividade política. Olha só essa aqui. Cuidado com ela, ela merece uma certa estrelinha, porque ela é dividida em 2 períodos. Nós temos aqui um primeiro período, um segundo período da mesma licença. Por quê? Porque essa licença para atividade política, ela não pode ser confundida, olha aqui, com os afastamentos no caso do exercício de mandato eletivo. Por quê? Porque a licença para atividade política aqui do artigo 86,
É uma licença que serve, olha aqui, ó, é uma licença que serve para aquele que quer disputar as eleições. Disputar as eleições. Já o afastamento para exercício de mandato é porque foi eleito e vai desempenhar o mandato. Então só tomar cuidado com esse ponto para você não se confundir. Tudo bem? Beleza? Então tá. Quando se fala em licença para atividade política, a gente tem que imaginar o seguinte: o que é que a pessoa precisa fazer para poder conseguir se candidatar e disputar? Vamos para a tela, vamos para a tela. Aí a licença é dividida assim, ó. Você já pode tirar a licença da sua escolha em convenção partidária. Então a primeira coisa que você tem que ter lá atrás é uma filiação partidária. Você está afiliado a um partido. Aí o partido, nas convenções partidárias que eles têm, vão escolher seu nome. Então da sua escolha em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. Não registrou ainda. Não registrou a sua candidatura. É um primeiro período que é sem remuneração. A partir do momento que rola o registro, registrou, até o 10º dia seguinte ao da eleição, aí você vai ter o recebimento. Aí é com vencimento. Só que limitado a 3 meses. Então, por exemplo, se registrar sua candidatura no 1º de julho, registrou sua candidatura em 1º de julho, ok. Então você teria julho inteiro, agosto inteiro, setembro inteiro. Pode continuar licenciado? Pode. Pode, porque é do registro até o 10º dia após as eleições. Só que a partir de agora, você não vai receber mais. Por quê? Está limitado a 3 meses. Então, quanto mais tardio o registro, para o servidor é melhor. Se ele registrar, por exemplo, lá já em setembro, agosto, a depender do momento do registro, isso para ele é melhor. Por quê? Ele pode ficar licenciado recebendo do registro até o 10º dia após as eleições. Só que esse intervalo, se for maior que 3 meses, ele só recebe durante 3 meses. Tudo bem? Maravilha? Sim. Então tomar esse cuidado para que você não perca nenhuma questão de prova. Agora, é diferente da situação em que você tem o servidor que é eleito. Ah, ele foi eleito. Agora já não é mais a licença para atividade política. Agora é o afastamento do servidor para o desempenho do cargo. Vamos para lá, ó. Agora, vamos para a tela, ó. Agora a gente vai ter o afastamento para exercício do mandato. Para exercício do mandato. Que a duração vai ser o tempo do mandato. Admitida, por exemplo, a reeleição, continua, tá? Continua. E remunerado de acordo com os incisos 1, 2 e 3 aí do artigo 94. Que, olha para mim aqui, presta atenção. Quando a gente fala do afastamento para exercer já o mandato eletivo, o que você mais tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com as situações que a lei prevê, que talvez você não vai poder nem acumular. Você vai ter que realmente se afastar. Mas tem um caso que você vai poder acumular. Existe uma situação que, se você não quiser se afastar, você não precisa, que é o caso do vereador. No caso de vereador, se você for eleito vereador, você vai poder ficar no seu cargo, permanecer no seu cargo, normalmente recebendo por ele, e exercer também o cargo de vereador. Os dois ao mesmo tempo. O único cargo eletivo que admite essa acumulação durante o período que você estiver exercendo normalmente seu cargo é o de vereador. Se não tiver compatibilidade de horário, aí não pode acumular, mas você vai poder pelo menos optar pela remuneração. Você quer continuar recebendo pelo seu cargo efetivo ou você prefere receber pelo cargo eletivo de vereador? Você escolhe. Porque, de repente, você é auditor da Receita Federal, ganha aí seus 28 mil, e vereador, de repente, na cidade ganha 10. Você prefere continuar recebendo o seu de auditor. Você escolhe. Tem como acumular 28 de auditor, mais os 10 de vereador, por exemplo. Ok? Cuidado. No caso de prefeito, não pode acumular. Mas você vai, pelo menos, poder optar. Continuar recebendo como seu cargo efetivo ou, se você prefere ali, receber a remuneração do prefeito. Acumular jamais. O único que admite acumulação é o vereador. O prefeito pode optar e os demais, nada. Você tem que ser afastado
e vai passar a receber ali a remuneração do cargo do qual você foi eleito. Quer ver? Vamos para a tela, por gentileza. Ó. Aqui nós temos o artigo 94 que fala: ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado, não tem escolha. Se for de prefeito, será afastado, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Optar. É o máximo que ele pode. Já no caso de vereador, se houver compatibilidade de horário, ele vai receber as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do eletivo, ou seja, acumula. E, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo de vereador, mas pelo menos ele vai poder optar pela remuneração. Tudo bem? Ok? Então só tomar cuidado, voltando aqui comigo, só tomar cuidado para que você encontre aí a diferença na hora da prova. De repente você está simplesmente licenciado para uma atividade política ou se você se afastou para o desempenho do mandato eletivo. Maravilha? Voltando para a tela. E aí a gente tem essas três últimas licenças, que a gente precisa fazer um destaque já de cara, especialíssimo, que é o fato de que a lei não permite o estágio probatório para essas três. Para essas três situações, licença capacitação, interesses particulares e mandato classista, não se admite, não se permite usufruir dessas licenças durante o estágio probatório. Ok? Muita atenção, é um ponto frequente, recorrente, volta comigo aqui, é um ponto bem comum em prova e que você tem que deixar bem destacado. Tá certo? Beleza? Já colocar aquela anotação especial, isso cai bastante. Tem uma frequência boa nesse bloco 3. Voltando para a tela. A gente então tem a licença capacitação. O que é a licença capacitação? O próprio nome já ajuda. É para você se capacitar. Ela está substituindo o que a gente tinha antigamente, que era a licença prêmio. Antigamente, na esfera federal, existia a chamada licença prêmio, que não existe mais. E agora chama licença capacitação, que você tem o direito de se ausentar, de se licenciar, por até 3 meses, e vai ser remunerado. Esses 3 meses que você tem direito é após, olha aqui, após ter cumprido um período de 5 anos. Então você, após 5 anos de efetivo exercício, você tem direito a tirar até 3 meses. Posso tirar só 30 dias? Pode. Posso tirar 2 meses? Pode. Posso tirar 45 dias? Pode. Pode tirar 80 dias? Pode. Você tem até 3 meses. Esse é o limite que você tem. Ok? A sua chefia pode autorizar os 3 meses consecutivos, podem ser ali fracionados, eu mesmo cheguei a tirar fracionado. Então, fica você aí a negociar com a sua chefia. Agora presta atenção. Você adquire em 5 anos e tem que usufruir nos próximos 5. Por quê? Porque se você não usufruir nos próximos 5, não pode acumular. Você não vai poder acumular. Então você não pode simplesmente somar 10 anos para poder ficar 6 meses sem ali trabalhar. Não pode. Ficar de licença capacitação por 6 meses. Não pode. Você tem que obrigatoriamente cumprir 5 anos primeiro, para só depois usufruir esses 3 meses remunerados. Aí, professor, é por isso que não pode durante o estágio probatório. Mas toma cuidado com a seguinte situação. Imagine que você está em um cargo público federal e já está há 4 anos. 4 anos no cargo público federal, certo? Pode tirar a licença capacitação? Ainda não. Por quê? Porque você tem que completar 5 anos. Só que aí você está nesse cargo público federal e presta um novo concurso, passa e é nomeado para esse novo concurso, esse novo cargo. E lá você assume e agora tem 1 ano de efetivo exercício desse novo cargo. Então quantos anos de exercício você tem? 5. 4 do primeiro, 1 do segundo. 5. Já pode tirar a licença? Não, não vai poder. Por quê? Porque está em estágio probatório aqui. Então você vai ter que ir mais outro, e aí é que você então vai poder usufruir. Por quê? Porque você tem que somar 5 anos. Nesse caso eu tenho 5 anos? Tenho 7. Então por que eu não tirei no 5º ano? Porque eu estava em estágio probatório do segundo cargo.
É por isso que a lei proíbe, porque há essa possibilidade de acontecer esse somatório. Tudo bem? Beleza? Então tá, cuidado com a licença capacitação. Professor, o que é capacitar? Cada órgão vai ter sua regulamentação própria para poder dizer o que ele considera ou não como capacitação. Maravilha, maravilha? Então tá certo. Voltando para a tela. Nós temos agora a licença para tratar de interesses particulares. Como o próprio nome diz, são situações em que você quer se licenciar para fazer suas atividades privadas. Quer, de repente, ficar ali o período todo sem fazer nada. Pode. Por quê? É sem remuneração, até 3 anos consecutivos, tá? Podendo ser interrompida. Você tem até 3 anos consecutivos. Você pode tirar só 6 meses? Pode. Pode tirar 1 ano? Pode. Pode tirar 2 anos? Pode. Pode tirar os 3 anos seguidos? Pode. Posso tirar os 3 anos e pedir prorrogação? Não. Não se admite. Você pode, de repente, 1 ano mais 1 ano. Aí é prorrogação. Aí tudo bem. O limite que você tem, então, são até 3 anos consecutivos. Não cabe prorrogar. Não pode prorrogar. Professor, mas se eu quiser mais tempo? Você tem que voltar para o serviço, permanecer no mínimo 60 dias e aí depois requerer uma nova licença. Ok? No mínimo 60 dias. Para depois requerer uma nova licença. Ok? Professor, aqui na prática eu conheço um amigo. Esqueça a prática. Esqueça a prática. A lei proíbe. Tudo bem? A lei proíbe. São até 3 anos consecutivos. Se quiser tirar alternados, pode. O limite são 3 anos. Maravilha? Sem remuneração e não pode, voltando para a tela, durante o estágio probatório. E ainda tem a licença para mandato classista. A licença para mandato classista. O que é mandato classista, professor? Entidade de classe, sindicato, cooperativa, associações, ok? Isso aqui é o mandato classista. Essa aqui é um tanto quanto interessante. Vamos para a tela, ó. Qual que é a duração? A mesma do mandato que você vai ocupar. A mesma, tá? Você que vai ser o representante lá, o diretor do sindicato. Será sem remuneração. Sem remuneração. Por quê? Porque o sindicato é que vai te pagar, tá? E isso o órgão, então, não te paga, sem remuneração. Não pode em estágio probatório. E só tomar cuidado aqui, ó. O período que você ficar, embora seja sem remuneração, será considerado para todos os fins, ó. Conta como efetivo exercício, exceto para promoção por merecimento. Ou seja, uma promoção por merecimento não vai computar o prazo que você ficar nessa licença. Computa, de repente, outras licenças. Essa não. Essa não computa. Ah, mas não é efetivo exercício? É, mas para fins de promoção por merecimento não computa. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer um breakzinho aqui. A gente já volta no próximo vídeo vendo os outros afastamentos e outros pontos desse capítulo.